Muito bem, a gente vai começar já pelo principal fato do dia em relação aí a decisões e que interferem na política, que interferem aí na configuração entre os poderes também, que foi a decisão do ministro Flávio Dino, que foi tomada hoje, em que ele basicamente dá uma bloqueada nos penduricalhos que acabam determinando os supersalários nos três poderes. E essa decisão vem no dia seguinte a uma votação no Congresso que autorizou a criação de penduricalhos no Legislativo, que deu aumentos salariais dentro do Congresso, mas que principalmente autorizou a criação de novos penduricalhos, novos modos dos servidores do Congresso ganharem fora do teto constitucional, fora do teto salarial. Quem tem todas as informações sobre essa decisão do ministro Flávio Dino, que fala com a gente agora ao vivo, direto de Brasília, é o repórter Matheus Coutinho, que está com a gente na linha e que vai explicar exatamente, Matheus, boa noite para você. Que decisão foi essa do Dino? E, segundo lugar, essa decisão ela não é uma reação imediata ao que aconteceu ontem no Congresso, embora acabe sendo, mas ela está numa outra ação, né? Numa ação anterior que vinha sendo analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Boa noite mais uma vez. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos os espectadores. Pois é, uma decisão do ministro que pegou muita gente de surpresa aqui em Brasília, como você falou, né? Pouco tempo depois de o Congresso aprovar uma série de reajustes, de aumentos ali para servidores. E essa decisão chama atenção justamente porque era um processo que discutia um caso pontual de procuradores municipais ali do litoral paulista, de Praia Grande, que discutiam o direito de receber ali alguns honorários pelos casos que eles atuam, né, com os procuradores que eles representam o município na justiça e estão reivindicando esse direito de receber os honorários até um certo limite ali, que seria o teto estadual ou o teto federal, que eles estavam discutindo essa questão. E o que chamou atenção foi que o Dino, ao analisar esse processo, ele apontou que, olha, o Supremo já falou várias vezes o que é o teto do funcionalismo público, o servidor público não pode ganhar acima desse teto, e ainda assim não param de chegar demandas, toda hora você tem penduricalhos surgindo, verbas indenizatórias surgindo em vários locais, isso acaba vindo parar no Supremo, então o que ele, né, assim, dizendo de forma resumida, o que ele colocou, ele falou, olha, como não para de chegar essa situação, como está essa insegurança, como está essa disputa e essa série de interpretações que eles vão criando vários penduricalhos, vamos resolver isso de uma vez, então eu vou decidir aqui para decidir tudo de uma vez só, definir o entendimento final de como as coisas devem funcionar, vamos então mandar suspender tudo dentro de 60 dias, se avaliar quais são essas verbas indenizatórias, que ele chama, né, que são um tipo de verba que os servidores públicos têm direito, realmente fazem sentido, realmente estão previstas em lei e quais que devem ser suspensas. E essas que não estiverem previstas em lei, ele foi muito claro, falou, tem que ser suspensa imediatamente, entendeu? Ele deu 60 dias para todos os órgãos públicos ali dos três poderes, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, fazerem esse pente fino mesmo e justificarem, olha, de onde está vindo esse penduricalho aqui, de onde está vindo essa verba indenizatória dada para essa categoria. E é importante também, Mauro, a gente pontuar, né? Pegou muita gente de surpresa, mas essa decisão abarca também governos estaduais e municipais. Então, a gente está falando do funcionalismo público de todo o país, literalmente, até quem está lá na ponta, na prefeitura, do interior, de todas as regiões do país. Então, assim, foi uma decisão muito ampla e, ao mesmo tempo, um esforço desse de botar um pouco de ordem, sabe? De falar que, olha, a gente sabe que ele até coloca na decisão dele algumas expressões muito fortes, e ele coloca a forma como tem sido criadas essas verbas, diz todo o que está previsto na própria legislação brasileira e não tem paralelo com nenhum outro país rico do mundo, assim. Então ele falou que a situação realmente estava saindo do controle, que seria necessária essa medida drástica do Supremo, e ele agora comprou essa briga, digamos assim, e essa briga agora foi ser levada ao plenário do Supremo, que vai analisar essa decisão do Dino, vai decidir se chancela essa decisão ou não, mas ela já está valendo enquanto isso. Vai ser levada a plenário, né? Já tem a data, Matheus? Pois é, o ministro Fachin, que é o presidente do Supremo, ele marcou agora no fim do dia para o dia 25 de fevereiro. Vai ser logo depois do Carnaval ali, na sessão plenária do Supremo, dia 25 de fevereiro. Que aí o Supremo vai poder dar uma resposta com todos os ministros se manifestando sobre o tema.
E é importante também, Mauro, pontuar, e o ministro Dino deixa isso muito claro na sua decisão, que essas verbas indenizatórias, elas são importantes sim, elas precisam, são verbas que, né, explicando de forma resumida, que um servidor precisa receber em função de algum trabalho que ele exerce. Uma verba, por exemplo, uma viagem a trabalho, ele precisa ali de receber as diárias, precisa receber ali, né, uma passagem, que seja. Ou seja, existe sim verbas indenizatórias legais. O que o Dino está colocando o Congresso já deveria ter regulamentado melhor quais são essas verbas indenizatórias, não regulamentou, e isso abriu um precedente para vários órgãos criando essas indenizações. Ele até cita alguns casos que ficaram famosos, o Vale Peru, essas indenizações de um auxílio de uma indenização por um dia de folga para cada 3 dias trabalhados, depois eles convertem isso e vendem e recebem em forma de indenização. O ministro questionou muito esses mecanismos que são uma distorção do que é de fato a verba indenizatória, que deixa de ser algo necessário para o exercício da função e passa a ser na prática um complemento de renda, assim, um aumento salarial disfarçado de indenização. Exato. E agora essa discussão vai ser levada ao plenário do Supremo, né? Então vamos aguardar aí uma expectativa alta. Exato, porque tem exatamente essa distinção entre algo que é esporádico, o servidor público fez ali um trabalho extra esporádico e precisa ser compensado por isso, e aí está ok. E essa que se torna uma regra, né? Todo mês ele acaba ganhando muito mais além do trabalho, o que às vezes chega a extrapolar o teto constitucional. E tem uma questão, Matheus, que você mencionou. Você falou que o Dino chamou a atenção para que o Congresso nunca legislou sobre isso. O Dino chega nessa decisão a instar o Congresso a se manifestar ou a legislar? Tem algum lado da decisão que vá por aí? O que ele faz, né? Assim, é muito interessante que a decisão dele ele aborda vários pontos. Ele relembra que em 2024 foi aprovada uma emenda constitucional no Congresso que previa expressamente que, olha, em alguns casos as verbas indenizatórias podem eventualmente ultrapassar o teto, mas elas precisam estar expressamente previstas em lei. E ele coloca, desde 2024, essa lei não surgiu, então vamos mandar suspender tudo imediatamente, né? E ele manda notificar os presidentes da Câmara, do Senado, o presidente da República, e ele manda, ele não manda diretamente, né? Porque ele até coloca uma responsabilidade do Legislativo fazer isso, mas ele manda notificar e manda algumas indiretas, assim, ele até coloca aqui, mandando dar ciência, né, aos presidentes do Senado e da Câmara, dando ciência dessa decisão, visando as medidas políticas e legislativas conducentes à superação da apontada omissão inconstitucional, que seria o quê? Eles não terem criado uma regra mais específica para essas verbas indenizatórias. E ele coloca, por este caminho, certamente será mais eficaz e rápido o fim do império dos penduricalhos, com efetiva justiça remuneratória. Ou seja, ele não manda, porque ele também não pode mandar o Congresso, mas ele passa o recado, assim, ele fala, olha, é uma responsabilidade do Congresso, estou avisando vocês aqui que a gente vai mandar parar o que foi ilegal, mas a responsabilidade, quem pode resolver isso é o Congresso e, claro, também o Executivo, que precisa avaliar isso depois e sancionar, né? Mateus, mas ele se esforça em passar recados. Quando ele suspende por 60 dias, ele suspende o pagamento dessas verbas indenizatórias, é isso? Ele suspende isso. Qualquer... Pois não. Não, o que ele coloca, porque tem umas sutilezas também que é importante a gente entender. Ele fala, olha, os poderes executivos, legislativos e judiciário vão ter 60 dias para avaliar todas essas verbas indenizatórias, quais que estão efetivamente previstas em lei, porque se você tiver uma lei regulamentando certinho as situações que isso pode acontecer, está liberado, digamos assim. Então, ele dá esse prazo para os poderes públicos também avaliarem, terem condição de avaliar o que é ou não ilegal. Porque ele também não pode simplesmente parar a máquina pública, digamos assim, para ver isso de imediato, né? A gente sabe que também não é uma coisa simples você lidar com essas folhas de pagamentos de milhares e milhares de servidores públicos em todas as esferas. Mas ele fala, se ao fim do prazo verem que tem as verbas indenizatórias que não estiverem previstas em lei, ao fim desse prazo de 60 dias, elas têm que ser imediatamente suspensas, entendeu? Entendi. E todos esses dirigentes dos poderes, eles têm que editar uns atos explicando cada verba indenizatória e qual a lei respectiva, ou seja, ele está exigindo que as pessoas, que os servidores, que as autoridades públicas, né, dos 3 poderes, justifiquem de fato o que pode ou não ser pago,
Mas é um recado claro, assim, olha, essa farra tem que acabar, né? Em português mais claro, ele colocou isso. E pressionou todos os Exatamente. órgãos a agir, né? Exatamente. E principalmente, Matheus, órgãos do judiciário, né? A gente sabe aí pelos levantamentos que o judiciário e também o Ministério Público são os órgãos que concentram a maior parte dos supersalários, dos salários que extrapolam o teto constitucional. Quer dizer, o Dino está dando um recado para todo mundo, mas é um recado interno também para o judiciário, né? Sim, sim, isso também chama muita atenção justamente por isso, porque é todo mundo, ele até mandou, né, quando ele toma uma decisão, ele manda notificar todo mundo, né, eu mencionei os presidentes dos poderes, mas está notificando também vários desses conselhos, o CNJ, os outros conselhos que cuidam dessa situação do judiciário, os órgãos do judiciário todos, então assim, ele também compra uma briga, digamos assim, com esse poder que é como você falou, conhecido por ter os maiores salários, né? E isso é conhecido há anos, essa situação. Então, realmente vai ser curioso ver como isso vai se desdobrar nessa sessão plenária agora do dia 25. Há uma expectativa grande sobre esse julgamento agora. Vamos ver, faltam 20 dias, a gente já está na expectativa aqui. Matheus, obrigado por Pois nos é, o ano ajudar. começou com tudo. É isso aí, obrigado por nos ajudar agora à noite. Um bom descanso aí para você. Até uma próxima. Valeu, eu que agradeço, Mauro. Boa noite a todos os espectadores aí, gente.